Queria, antes de mais nada, expressar a minha alegria por estar aqui no meio de uma plateia tão ilustre, por estar de novo com o Bispo, a quem já não estava há muito tempo, com o Joel, com quem tive o prazer de, esta semana, ter estado almoçando e conversando um pouco, e aqui com o Tiago, que tive a alegria imensa de conhecer há coisa de 15 dias, 3 semanas, e que, enfim, queria dizer da minha profunda admiração pela maneira como ele pensa e como reflete. E isso, de certa maneira, põe sobre os ombros também uma responsabilidade muito maior de expressar aqui algumas ideias da maneira mais clara possível. Evidentemente, como a minha, digamos assim, abordar esta questão de uma perspectiva mais estritamente filosófica, claro está que isto, enfim, equacionar o problema é basicamente isso que eu vou fazer aqui em termos filosóficos. É uma coisa que dura 5 minutos, mas eu optei também por falar de outras coisas que eu acho que também fazem algum sentido e que poderão vir a trazer algum esclarecimento nessa questão da predestinação em Calvino. Portanto, a predestinação e o livre-arbítrio poderão suscitar, filosoficamente falando, o problema do determinismo e da liberdade. A questão básica é de sabermos se somos ou não determinados. Ou, dito de outra maneira, se somos ou não somos livres. Habitualmente tratado no âmbito da filosofia da ação, este problema tem sido equacionado de formas diversas e tem obtido respostas que denotam a dificuldade em encontrar argumentos suficientemente fortes para sustentarem uma resposta única e exclusiva. Como sabemos, excluída que está da reflexão filosófica uma perspectiva de fé, a convivência com uma diversidade de respostas para uma mesma questão é algo relativamente pacífico. Porém, confrontados com o mesmo problema, mas tratado agora no âmbito da religião, temos observado que as respostas diversas em torno da problemática do determinismo predestinação versus livre-arbítrio foram historicamente olhadas com a serenidade, aliás, não foram sempre olhadas com a serenidade e a prudência desejável. É disso o exemplo do que aconteceu no Sino de Dort. E comecemos então por explicar conceitos e por perceber como hoje o problema é equacionado. Ou seja, se vamos falar de livre-arbítrio, de determinismo, nós precisamos de saber exatamente o que é que esses conceitos significam. Duas definições muito simples. O livre-arbítrio designa a capacidade inerente à natureza humana de fazer opções, de fazer escolhas. O determinismo, por seu lado, designa o princípio segundo o qual qualquer fenómeno é rigorosamente determinado por aqueles que o antecedem, sendo a sua ocorrência necessária e não aleatória. Considerando estes dois conceitos, bem como a matização dos mesmos, porque reparem, nós estamos aqui, obviamente, a colocar dois conceitos extremos, um de um lado e outro do outro, mas podemos perceber aqui que pode haver uma matização. Podemos dizer, bem, somos determinados, mas também somos livres, não é? Ou somos livres, mas não somos totalmente livres. Podemos também matizar aqui os conceitos. Considerando estes dois conceitos, bem como a matização dos mesmos, percebemos que as respostas podem ser organizadas em dois grupos: compatibilismo e incompatibilismo. É assim que atualmente a filosofia equaciona a problemática. Há compatibilismo entre determinismo e liberdade quando se defende a existência de um determinismo moderado. Alguns autores têm defendido que somos livres, porém, dentro de um quadro de condicionantes. E há incompatibilismo no determinismo radical, uma vez que este é assumido como a resposta verdadeira ao binómio determinismo ou liberdade. Ora, o contrário acontece também na posição inversa, vulgarmente designada como libertismo, em que se afirma ser a livre vontade do agente a única causa da ação. Ora, vejamos então alguns excertos que podem dar conta de duas posições extremas.
Desde logo, a posição defendida por Spinoza, que é um determinista, e que diz, assim, a liberdade humana, que todos os homens se gabam de possuir, consiste unicamente no facto de os homens terem consciência dos seus desejos e ignorarem as causas que os determinam. Numa palavra, nós, muitas vezes, quando pensamos que estamos a ser livres, estamos apenas a ignorar as causas que estão a determinar a nossa ação e, portanto, nós não somos livres, somos determinados. E depois temos a posição libertista mais radical da história da filosofia, que é a posição do Jean-Paul Sartre. Portanto, eu estou a falar de dois extremos. O que é que dirá o Sartre? Dirá, e reparem, isto é muito importante, o que ele diz, porque nos permite tirar imensas ilações. Ele diz assim, o existencialismo ateu, portanto, um filósofo existencialista verdadeiramente puro e duro, Kierkegaard, é um homem das filosofias existenciais, mas não está, digamos assim, completamente centrado no existencialismo puro e duro. Portanto, o existencialismo ateu que eu represento é mais coerente, diz o Sartre. Declara ele que, se Deus não existe, há pelo menos um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito. E que este ser é o homem. Que significará aqui dizer-se que a existência precede a essência. Significa que o homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo e que só depois se define. O homem, tal como o concebe o existencialista, se não é definível, é porque, primeiramente, nada não é nada. Só depois será alguma coisa e tal como assim mesmo se fizer. Assim, não há natureza humana, visto que não há um Deus para pensar e conceber previamente esta natureza. Ora bem, podíamos aqui falar já das dificuldades que nós começamos a encontrar na filosofia do século XVIII em relação à definição de uma coisa muito simples, que é existe ou não uma natureza humana. E os filósofos do século XVIII, mesmo alguns permanecendo ainda numa linha de essencialismo, reparem que a essência está antes da existência. Quando nós falamos do existencialismo, a existência está antes da essência. Não é? Alguns filósofos essencialistas começam a ter dificuldades em pensar a ideia de uma natureza humana. É bem provável até que o Jean-Jacques Rousseau, um filósofo suíço, como sabem, é bem provável que ele tenha deixado a Igreja Protestante e se tenha ligado à Igreja Católica, não é? Ao catolicismo, justamente porque o catolicismo, nesta matéria, apesar de tudo, admite que a salvação resulta de uma cooperação que existe entre Deus e o homem. E, de certa forma, digamos que há um certo deslizar a pouco e pouco, até chegarmos a um momento em que, de facto, Sartre já vai colocar os dois pés dentro desta ideia de que não há uma natureza humana, porque não há ninguém que a pensou antes. E, portanto, não há um Deus criador, e, portanto, é por aí que ele anda. Destas posições radicais, pode deduzir-se o seguinte. Ficamos a saber que uma certa ideia de uma ordem prévia existente na natureza leva-nos ao determinismo, mesmo que tenhamos a ilusão de que estamos a ser livres quando agimos, ou quando decidimos, ou quando escolhemos. Isto seria a posição, obviamente, do Spinoza. Por outro lado, uma resposta que exclua a hipótese de Deus, tal como o existencialismo de Sartre, ao admitir a inexistência de uma essência prévia, pela ausência de um ser supremo que a pensasse, coloca o homem não apenas como sendo o que ele faz de si próprio, depois de existir, como nesta total e incondicionada liberdade, o deixa também numa absoluta e exclusiva responsabilidade face aos seus próprios atos. É este o sentido da expressão de Sartre, que afirma que estamos condenados a ser livres. Estamos condenados à liberdade. Em resumo, se existe Deus, não há liberdade de ação, sendo também verdade o seu contrário. Decorre desta reflexão que uma filosofia essencialista, ou seja, que não exclua uma ideia da natureza humana planeada e pensada na mente de um ser supremo, incluindo o acaso,
e tudo o que fica para lá da compreensão humana desembocará num determinismo mais ou menos radical. E se é verdade que para Deus não existem imprevisíveis, é também verdade que o humano não pode penetrar na compreensão do divino. Caso contrário, a sua ciência poderia ir para além de tudo o que é conhecível, e isso não se verifica de facto. É portanto o mistério da invisibilidade de Deus manifesta em tantas antinomias bíblicas que, ainda assim, somos chamados a fazer o caminho. Tais antinomias estão patentes quando abordamos o problema da predestinação e do livre-arbítrio, quando observamos a existência de textos que ora suportam um lado, ora suportam o outro. E Calvino tinha consciência disso. Calvino tinha total consciência disso mesmo. A questão, porém, é muito anterior à Reforma, onde, de facto, o problema ganhou um peso determinante e esteve no centro da disputa entre Lutero e Erasmo e entre os calvinistas e os arminianos. No entanto, a questão do livre-arbítrio, ela surgiu efetivamente no século IV, no contexto da filosofia escolástica, portanto, da filosofia medieval, com a obra de Santo Agostinho, De Libero Arbitrio. Ele escreveu outras, obviamente, mas eu vou falar agora do livre-arbítrio, não é? Esta obra parte de duas questões fundamentais. Primeira questão: o livre-arbítrio é um bem ou é um mal? E a segunda questão: aquele que concedeu ao homem o livre-arbítrio deveria ou não tê-lo feito? São duas questões que Santo Agostinho põe. Segundo um processo, ele aqui já não estava numa fase maniqueísta, certo? Ele aqui já está numa fase em que admite que o mal é criado também por Deus por um processo de degradação que se dá no ser humano. Ou seja, tudo aquilo que ele cria é perfeito, mas não é tão perfeito quanto ele é. E não sente tão perfeito quanto o próprio Deus é. Isto determina uma degradação que fica real e compreensível no contexto do próprio mundo. Nós temos a visibilidade do mal de uma forma muito clara. É claro que, se ele fosse um maniqueísta, como teria sido de início, ele teria inventado alguém para tratar do mal, não é? E criar o mal, e resolveria o problema do bem, como sempre, ou como estando na origem da criação divina, certo? Ele já não está nesta fase, ele abandonou a fase maniqueísta, que aliás é uma coisa mais ou menos herética. Embora o livre-arbítrio esteja na origem do mal, como todas as coisas, ele foi criado por Deus. Certo? O Santo Agostinho dirá que o livre-arbítrio, que terá estado na origem do mal, ele foi criado por Deus. O livre-arbítrio foi dado ao homem para que ele viva retamente, diz-nos o Santo Agostinho. E, de outra forma, o princípio da justiça divina não seria aplicável nem para castigar, nem para recompensar. Ou seja, para que a justiça divina recaia sobre o homem, com retidão, é necessário que o homem seja livre. Embora o homem, e isso é o terceiro ponto, então, desta sua teoria, embora o homem possa usar mal o livre-arbítrio, a sua vontade livre deve ser considerada como um bem. Assim, o livre-arbítrio é um bem, embora se possa admitir a possibilidade de um uso perverso. Ou seja, como eu tenho liberdade, eu posso optar por fazer o bem ou posso optar por fazer o mal, obviamente. Na hierarquização que Agostinho faz, ele coloca o livre-arbítrio como valor meio, no sentido em que este valor é inferior aos valores que ele considera as virtudes, dos quais não se pode fazer mau uso. Ou seja, há determinadas virtudes que não podem ser usadas como um meio para um fim errado. Por exemplo, se admitirmos a caridade como uma virtude, a caridade, digamos assim, ela tem um fim nela própria. Ela não pode ser, enfim, não é instrumental, digamos assim. Ela é o fim da própria ação. A sequência argumentativa da obra de Agostinho confere ao humano a possibilidade de confirmar ou o propósito da sua salvação que resulta, aliás, confirmar o propósito da sua salvação que resulta da eleição divina. Quer dizer,
Quando eu, em liberdade, ajo no sentido do bem, eu estou, de certa maneira, a confirmar a eleição divina e, digamos assim, a dar alguma concretude à minha própria salvação. Calvino contesta tudo e qualquer contribuição do ser humano em prol da sua salvação. Eu não sou anticalvinista, fico claro. Eu gosto do Calvino, certo? Eu gosto do Calvino. Há coisas que eu não compreendo. Eles compreendem muito bem, mas há coisas que eu tenho alguma dificuldade em compreender. Portanto, não vão começar a pensar, olha, lá vem este aqui malhar no Calvino, não é isso? Calvino contesta toda e qualquer contribuição do ser humano em prol da sua salvação, o que põe necessariamente em causa o exercício da liberdade humana, neste sentido, de cooperação para a salvação. Uma via de cooperação entre a graça divina e o livre-arbítrio é, aliás, excluída pela generalidade dos reformadores, que não aceitam a ideia de uma salvação que resulte, mesmo que parcialmente, das forças, meios e obras do ser humano. E é evidente que, quando nós pensamos nessa altura, há uma questão aqui central, que é a questão da justificação pelas obras, certo? Que ela está na origem de toda a disputa reformada. É natural que eles tivessem todos pensado, não, tudo que seja obras não pode, de alguma forma, contribuir para a salvação. Digamos que, eu diria, portanto, o caminho ascético não funciona, não é? Em que eu vou fazendo mais cedo, vou fazendo um caminho e tal, eu vou conseguindo até chegar lá. Isto não funciona para os reformadores. Por razões que têm a ver também com vicissitudes da própria história. Segundo eles, o compatibilismo entre a determinação da graça e o livre-arbítrio não só seria de molde a prejudicar a certeza da salvação, como geraria ansiedade e incertezas no homem que jamais poderia estar seguro da eficácia do seu próprio esforço. E isso é um outro lado da questão que é importante aqui ver, não é? Ou seja, eu, admitindo que fui eleito e que estou predestinado para a salvação, de alguma forma, isto é discutível, como é óbvio, muito discutível até, admitindo isso, eu à partida, se eu disser assim, bom, isso já está decidido à partida, não te preocupes com isso é capaz de me tornar assim mais tranquilo, sei lá, admitindo que sim, não, mas eu quero saber, mas não podes, pronto, não podes saber já. Por outras palavras, a certeza da salvação, sendo apenas possível pela graça, proporcionaria ao homem estar perante um Deus capaz de lhe trazer o conforto da certeza, fazendo com que, a partir daí, a sua ação, liberta do condicionamento, se realizasse unicamente com base nos princípios orientadores constantes, unicamente na Escritura. Quanto tempo tem sido? Ainda dá para ler mais um página. Ora, partindo da mera constatação da vida humana e ligando-se ao princípio da sola graça, Calvino, sem querer penetrar nos segredos de Deus, segundo ele diz, afirma o seguinte: nós chamamos predestinação ao conselho eterno de Deus, pelo qual determinou o que Ele queria fazer a cada um. Porque Ele nos criou todos em condição idêntica, mas ordenou uns para a vida eterna e outros para a eterna condenação. Assim, segundo o desígnio para que foi criado o homem, nós dizemos que ele é predestinado à morte ou à vida. Note-se aqui, para já, uma indicação interessante, que é: há uma indissolubilidade clara entre criação e salvação. Não é? Portanto, não é possível desligar as duas coisas. Porque, na realidade, a gente, quando lê com atenção Calvino, nós percebemos que ele vai abordar esta questão em dois momentos distintos. Um, quando ele fala da salvação, e outro, depois desliza para os decretos de Deus. Começa lá a entrar dentro, que Deus já pensou aquilo tudo à partida e já estava tudo feito à partida, etc. Ora, a predestinação releva de um decreto eterno fixado à partida e que faz com que os humanos sejam criados segundo o seu destino ulterior. Considerando que este aspecto nos transporta para lá da temporalidade concreta da relação entre Deus e o homem, a doutrina da predestinação surge-nos assim como um determinismo, ficando o pecado secundarizado no que toca à salvação e à perdição. Ora,
que a doutrina da dupla predestinação nos suscita muitas questões é algo que nos parece evidente. Será que poderemos estabelecer um paralelismo estrito entre esses dois atos de Deus? Por que razão Deus repartiria a humanidade que Ele criou toda inteira em dois grupos? Uns salvos e outros condenados. Uns predestinados para a salvação e outros para a morte. Como compreender Deus se Ele é o Deus da dupla predestinação? Nós temos que pôr essas questões, como é evidente. Calvino adianta neste ponto que a eleição de uns está fundada na misericórdia de Deus, que não olha ou atende a qualquer dignidade humana, enquanto a reprovação de outros se faz pelo seu julgamento, justo e equitativo, tendo em consideração o pecado dos humanos. E aqui, isto já faz aqui uma nuance interessante. Temos de admitir que não é muito fácil encontrarmos algo que esclareça todas as nossas interrogações, tanto mais que a questão entra no domínio dos decretos eternos de Deus, por definição ocultos e inacessíveis. E é por isso que Calvino não deixa de chamar a atenção para a necessidade de prudência na consideração de predestinação. Bom, e porquê é que isto é importante? É importante que a gente hoje não vamos começar a discutir aqui uns com os outros, não é? Isto foi uma coisa, digamos assim, foi uma deriva. O Síndico de Dort foi uma deriva, claramente, por uma razão que me parece simples. Porque logo que o Lutero morreu, o Calvino morreu, o responsável disso tudo não é Calvino, é mais o Teodoro de Beza. Não sei se leram a história. O Teodoro de Beza é que radicalizou o discurso. E como o Armínio foi lá estudar à Suíça, ele ficou assim um pouco não muito convencido daquilo. E quando chegou à Holanda começou a tentar pôr a coisa noutros termos, certo? E depois aquilo ali deu um processo, porque todo aquele processo é um processo muito escolástico de reflexão, não é? de argumento contra argumento, e de progredindo. Só mais um minuto. Agora é só ter isso. Se quiseres, podes. Pronto, mas depois no debate a gente esclarece mais alguma coisa. Porque nós não sabemos quais os que pertencem ou não ao número e ao grupo dos predestinados. Eu estou a citar Calvino. Devemos ser afetuosamente levados a sustentar a salvação de todos. E desta forma, vamos tentar fazer com que todos os que encontrarmos participem da nossa tarefa. Em resumo, uma vez que ela está em nós, temos de usar de correção saudável e determinada como um remédio, por forma a que não pereçam ou façam perecer outros. Cabe a Deus tornar a nossa correção útil àqueles que predestinam.